Muito obrigada, presidenta. Nós ouvimos Vossa Excelência falar desse 1 ano e 8 meses em que nós perguntamos quem foram os mentores intelectuais da execução da então vereadora Marielle Franco. Nós ainda aguardamos por essa resposta, muito mais do que nós, a sua família, a sua viúva e toda uma sociedade perplexa com cada notícia que nos assalta literalmente todos os dias, o envolvimento de figuras políticas importantes ainda em atuação no parlamento brasileiro, ligações cada vez mais complexas e mais perigosas no que se refere à execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Nós não podemos deixar de cobrar, Vossa Excelência falava muito bem, são grupos que não conseguem conviver, deputado Eliomar Coelho, e o senhor, um político experimentado, com uma experiência no parlamento, nas articulações políticas, um homem que com certeza viu dias difíceis no Estado brasileiro, com endurecimento do regime nesse país, sabe muito bem o que esses grupos podem produzir de resultado e que o resultado pode ser nefasto quando nós lidamos com grupos que não são afeitos à democracia, a práticas democráticas e republicanas, e o perigo que, inclusive, nós que atuamos no parlamento, hoje corremos em não termos a resposta da execução de Marielle Franco, vereadora Marielle Franco, é bom frisar isso, porque às vezes a gente vai falando Marielle pela proximidade, e a gente esquece de dizer que Marielle Franco era uma parlamentar no exercício na segunda capital mais importante do Estado brasileiro, numa cidade que tem uma representatividade, deixou de ser capital, mas não perdeu a sua capitalidade, a sua capacidade de reverberar para o mundo inteiro, inclusive, né? Então, nós não podíamos deixar nesse dia 14 de referendar, e Vossa Excelência falava muito bem, em referência a esses grupos, deputado Eliomar, que não conseguem conviver com o diferente, não conseguem conviver com a democracia, com a relação republicana em sociedade. Então, a gente precisa chamar a atenção não só para a execução intelectual desses crimes bárbaros, mas de que essa execução está intimamente ligada a um contexto perigoso para a qual caminha a sociedade brasileira, e nós não podemos deixar de gritar literalmente, porque não podemos esperar que venha coisa boa desse lugar, né? Não podemos também deixar de falar do que foi essa semana que passou, o que são o resultado do fundamentalismo, do fanatismo religioso, do que nunca foi uma receita positiva da relação do Estado com a religião, religião e política sim, Estado e igreja nunca, né, deputado? Esse resultado produz elementos dramáticos nas sociedades, a gente já viu isso na história da humanidade. Infelizmente, muitas pessoas acham que esses períodos foram bons períodos para a humanidade, mas foram períodos de trevas, literalmente, né? E o que nós vemos na Bolívia é um avanço perigoso e que flerta, dito isso pelo, então, golpista Macho Camacho, que diz que, assim apelidado, Macho Camacho, apelidado assim, diz que tem muito que aprender com o Brasil no que se refere à relação do Estado com a igreja, veja só, no que se refere à construção e à manutenção de currais eleitorais, em tempos em que a gente vê a disfarçatez de um membro de uma importante denominação, uma das maiores do Brasil, fechar acordos vendendo igreja de porteira fechada para o presidente da República. É uma vergonha. Veja, golpistas antidemocráticos com tendências fascistas dizendo que vão beber em águas brasileiras para aprender essa relação inescrupulosa da igreja com a política, igreja com o Estado, veja só. Mas a minha fala de hoje, para além disso tudo,
centra-se nos estudos do IBGE, falávamos disso ontem, sobre o retrato do Brasil, hoje, novembro de 2019, em que o Brasil apresenta uma presença maior do elemento negro da população, de pessoas negras, nos bancos das universidades. A gente não pode deixar de dizer que isso é resultado de um processo histórico, de um processo construído pelos movimentos sociais identitários, sim, que lutavam por mais representatividade, e o quanto isso foi importante, inclusive para que nós estivéssemos aqui, para que a universidade fosse um espaço em que a chegada do elemento negro, de pessoas negras, principalmente das mulheres negras na universidade, pudessem produzir um olhar acerca das nossas formas de reprodução de vida, daquilo que diz respeito à existência do povo negro no Brasil, um Brasil racista, onde nós vamos construindo a partir da nossa chegada à universidade. Embora a deputada Renata ontem falava, né, e nos chamava a atenção, e a gente dizia, olha, a gente precisa de fato olhar para esses números. A gente tem certeza que o IBGE é uma das instituições mais sérias desse país, e por isso a gente defende o IBGE, né? A luta dos funcionários e pesquisadoras do IBGE para que se mantenha um censo que de fato contemple o retrato da sociedade brasileira, para que se possam fazer políticas públicas adequadas para o nosso povo. O quanto esse processo é resultado de uma luta, e de uma luta que nos últimos 10, 12 anos veio de um processo de redistribuição democrática da universidade. E o quanto a gente pôde trazer e provocar na sociedade a desmistificação de algumas questões no Brasil, e a primeira delas é o mito da democracia racial. Um país de maioria negra, preta e parda, assim, onde a gente já vem aumentando o processo de autodeclaração, de pessoas se autodeclarando e se reconhecendo a partir da representatividade. Representatividade, de fato, importa. Representatividade é importante. Quando temos pessoas negras produzindo projetos de lei, atuando no parlamento, atuando dentro dos bancos das universidades, não só como corpo discente, mas como corpo docente, produzindo pesquisa, produzindo ciência, a gente produz uma efervescência na sociedade. É fato o que Angela Davis, filósofa, professora e ativista de direitos humanos, movimento negro, enfim, defensora principalmente de que as mulheres negras protagonizem processos em sociedade. Ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, movimenta-se com ela toda uma estrutura. E, de fato, essa estrutura ela vai numa espiral que faz com que a sociedade ela se repense. E é isso que nós estamos provocando. Claro que isso também provoca muita violência. E, novamente, lembrar a execução da Marielle, também como um fato de violência social, nesse sentido, produzido pelo racismo que estrutura as relações no Brasil. A desmistificação de que o Brasil é democraticamente racial. Não é. Prova disso é que, por exemplo, a pesquisa do IBGE, apesar de nos dar essa excelente notícia de que os bancos das universidades já contam com mais pessoas negras, ela também nos mostra que, por exemplo, no que se refere ao trabalho, os trabalhadores negros e negras são os que recebem os mais baixos salários, deputado Eliomar Coelho. Veja, disse que falar sobre racismo é mimimi, que nós queremos dividir o povo brasileiro, mas os números, e Vossa Excelência, um homem das exatas, para além de um homem público, sabe que os números não nos deixam nenhum tipo de dúvida, né? O que o IBGE nos diz é que por hora, uma pessoa negra ganha pouco mais de R$10, 10,1 centavo por hora. Enquanto isso, um homem branco recebe R$17 por hora. O que é isso senão o racismo institucional e o racismo que estrutura inclusive as relações de trabalho, que produz o grave abismo social, econômico que nós vemos no Brasil, produzindo uma desigualdade absurda, com mais de 13 milhões de desempregados no Brasil.
para finalizar, uma das principais facetas do racismo e da desigualdade racial no Brasil, apesar dessa excelente notícia das universidades, é que nós estamos perdendo a possibilidade de futuro. Nós tivemos hoje consolidadas 6 mortes de crianças, 17 crianças feridas, 6 crianças mortas no estado do Rio de Janeiro. Há uma caça ao futuro da população negra e no estado do Rio de Janeiro, esse processo ele está em curso e ele é acelerado pela morte das nossas crianças. Nós celebramos o fato de, pela primeira vez na história, sermos maioria nos bancos das universidades, mas, em contrapartida, temos essas estatísticas dramáticas de impossibilidade de perspectiva de futuro, seja porque as nossas crianças, nos espaços de favelas e periferias, vêm sendo caçadas por uma política de insegurança, por uma política que prioriza o confronto e a ostensividade, por uma política que não prioriza a vida. E nós vimos aqui, na mensagem do governo, enviada a essa casa, sem um plano estratégico para o estado do Rio de Janeiro, para tirá-lo do estado grave de crise econômica e fiscal, Vossa Excelência bem sabe disso, e nenhum plano para o desenvolvimento social e econômico de verdade e com consistência para o nosso estado, a não ser o aumento da ostensividade do confronto, do armamento e do belicismo. Eu finalizo a minha fala, presidenta, deputado Eliomar, todos que nos assistem, todas que nos assistem, com uma canção que hoje ficou reverberando na minha cabeça. Uma canção muito bem popular. Essa canção é do Evandro Rodrigues. Ele compôs essa canção e ela é um hino à baianidade nagô, é o título da música. E ela diz assim: eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vença a guerra e viver seja só festejar. Que a gente possa chegar nesse lugar, a gente espera, a gente esperança e a gente luta por isso. Muito obrigada, presidente.